A TSF abre de novo a antena às escolas de Portugal continental numa parceria com o Ministério da Educação. Democracia para que te quero? Este é o desafio que lançamos às escolas, uma pergunta genérica em aberto, e hoje estamos no Fundão, no agrupamento de escolas de Fundão João Franco, e temos hoje como subtema o controlo das instituições. Como nossa politóloga e orientadora científica, a Daniela Nunes, que é politóloga, tem tese de mestrado na democratização dos países de leste e está a fazer uma tese de doutoramento sobre o mesmo tema. Obrigado, Daniela, bem-vindo. Vamos então ao lançamento deste debate. Olá, boa tarde a todos. É um gosto enorme estar aqui no arranque de mais uma edição desta iniciativa que é tão nobre, da Direção-Geral de Educação em parceria com a TSF, a quem eu aproveito para dirigir o meu agradecimento pela confiança. Também é um gosto enorme e um entusiasmo ainda maior assistir e participar no envolvimento destas camadas mais jovens da sociedade num tema que é tão importante e que precisa realmente de ser debatido de forma permanente para se manter vivo, que é a democracia, e hoje em particular, como dizia o Fernando, vamos falar de controlo institucional ou de controlo das instituições. Eu começaria precisamente por notar que o controlo das instituições não é meramente uma questão técnica ou jurídica, é também uma questão e é um desafio, sobretudo, político, que é permanente, uma vez que as democracias, quando o são, elas exigem uma atenção e uma vigilância constante desta sua secção, digamos assim. Exigem uma participação e um interesse ativo das pessoas e todas as pessoas, incluindo vocês, os mais jovens, em todos os momentos, porque um conjunto de instituições idóneas e seriamente comprometidas depende necessariamente também de uma cultura democrática enraizada em todas as camadas da sociedade e que envolva precisamente todas as pessoas, todos nós, cidadãos e eleitores. Somos nós a primeira fonte de poder, como sabem, é justamente do povo que emana o poder, pelo menos em democracia, mas isso não basta, é preciso que esse poder seja constantemente monitorizado, controlado, equilibrado, como lhe quiserem chamar, para não dar origem a abusos e à chamada usurpação de poder. Portanto, é preciso evitar que o poder sirva aos interesses de alguns e para isso é preciso separá-lo e é preciso dividi-lo. E é deste requisito primário, digamos assim, que deriva a célebre separação do poder em três: executivo, legislativo e judicial. Mas essa separação clássica, que eu tenho a certeza que todos vocês conhecem, não se basta a si mesma, sobretudo num mundo e numa sociedade tão desenvolvidos e tão tecnológicos. Eu diria muito sucintamente que nós podemos dividir os vários mecanismos de controle institucional em duas categorias. Por um lado, um controlo horizontal, que é aquele que acontece entre instituições, ou seja, de umas para as outras, e dentro desta categoria nós temos instituições como é o caso do Ministério Público, do Tribunal de Contas, que são corpos previstos pela instituição precisamente para fazer este controlo, e depois, por outro lado, o controlo vertical, que é aquele que nós, sociedade civil, podemos exercer sobre as instituições de poder, e podemos exercê-lo nomeadamente através de eleições periódicas, que estão quase a acontecer aqui em Portugal, que são a espinha dorsal, não só da nossa, mas de qualquer democracia, mas também através do exercício de liberdades fundamentais, como é a liberdade de associação, que muitas vezes está por detrás da criação de organizações não governamentais, por exemplo, e como também não poderia deixar de ser mencionado, até pelas circunstâncias em que nos encontramos aqui hoje, um dos grandes mecanismos de controle institucional são os média. É a imprensa livre, é o jornalismo que garanta, ou um jornalismo que garanta a chegada da informação fidedigna às pessoas. E sobre este último aspecto é impossível negar que estamos hoje a viver um conjunto de desafios muito sérios, designadamente ligados às fake news e ao problema da desinformação, tornando obviamente mais difícil o equilíbrio entre a eficiência institucional e a monitorização dessa mesma eficiência, quer por parte dos jornalistas, quer por parte de nós, cidadãos comuns. Portanto, há tanta informação disponível, uma parte dela falsificada, inventada, manipulada, que se torna cada vez mais desafiante controlar as instituições
pelo menos através deste mecanismo que é o jornalismo e que é a imprensa livre. Mas há obviamente outros desafios, eu vou deixar que sejam vocês, os alunos, que aliás são os grandes protagonistas desta tarde, vou deixar que sejam vocês a falar sobre eles e a dar o vosso contributo, não quero invadir mais o vosso tempo, justamente porque ele é vosso. E agradeço a vossa participação e o vosso empenho, obviamente, são as estrelas do dia. Bem-vindos também, eu sei que esta é a vossa escola, mas bem-vindos ao mundo da rádio e bem-vindos também a esta iniciativa. Muito obrigado à Daniela Nunes, a conselheira científica desta iniciativa da TSF, em parceria com o Ministério da Educação, em que levamos, de facto, esta pergunta. Todos nós nos perguntamos hoje, talvez mais do que nunca, para que é que nós queremos a democracia? Pois é isso que vimos aqui discutir com as escolas. Temos 2 painéis agendados para esta tarde. Vou começar pela Maria Beatriz Gavinhos, recordando aqui que a TSF não tem qualquer interferência nos conteúdos em si, os alunos preparam-nos com os seus professores e seguem os caminhos e depois nos informam sobre aquilo que prepararam para debater. E a Maria Beatriz quer falar precisamente sobre isto, o papel fundamental das instituições na preservação da democracia. O que é isso? Sim, eu vou-me focar nesse tópico, mas especialmente no papel das instituições a prevenir a desinformação e as fake news e a promover a literacia política da população, porque daquilo que eu tenho acompanhado da democracia no mundo, não só em Portugal, mas também em todo o mundo, nos últimos tempos, é que um dos maiores ataques à democracia que nós estamos a viver é efetivamente a desinformação e as fake news e a falta de literacia política da população, porque acaba por ser uma forma de censurar as pessoas, enganar as pessoas e fazer as pessoas votarem coisas que elas acham que são uma coisa, mas na realidade são outra. É uma forma de censurar e de passar por cima daquilo que são os valores de cada um de nós. E pronto, isto depois também se torna um ciclo, porque uma pessoa desinformada, uma pessoa sem conhecimento político, acaba por ser mais suscetível a mentiras e a manipulação e acaba por cair mais nestes discursos de demagogia, nestes discursos de mentiras. E uma pessoa com conhecimento e com literacia política tem a capacidade para ter sentido crítico, para pensar, para formalizar as próprias opiniões e para votar de acordo com aquilo que ela realmente acredita, com uma base sólida de informações verídicas. E então acho que é o papel das instituições portuguesas é travar este ciclo da desinformação e refiro-me às instituições como as escolas, portanto o Ministério da Educação, os meios de comunicação, a televisão, a rádio, os jornais, a ERC, que é a nossa entidade reguladora da comunicação, que também tem um papel fundamental em supervisionar os meios de comunicação social, em garantir o respeito pelas normas deontológicas do jornalismo, como a imparcialidade, a objetividade e a veracidade da informação partilhada, e as agências de fact-checking, de verificação de factos, como os polígrafos, são extremamente importantes para garantir que haja literacia política na população e que as pessoas não vivam mentiras. Uhum. O jornalismo, Beatriz, é fact-checking, ok? Portanto, nós também estamos numa nova fase, de facto. Não, o jornalista deve verificar a informação antes de a difundir. Agora já estamos numa fase a seguir em que vamos ter que verificar se a verificação corresponde e se está bem feita. Eu vou à Matilde Brito, que nos traz aqui como tema de reflexão, algo que a Daniela também já falou, que tem a ver com os sistemas eleitorais e a representação democrática. Matilde Brito, que é aluna de 10º ano. Olá, Matilde, bem-vinda. Obrigada pelo convite, antes de mais, e pela oportunidade. Eu acredito que atualmente os sistemas eleitorais e a representação democrática devem ser algo que deve ser cada vez mais falado, porque nós atualmente temos este sistema em Portugal que é o método D'Hondt, que apesar de nos oferecer uma proporcionalidade baseada nos votos que cada distrito apresenta e que cada partido consegue, acontece que também tem alguns problemas que deveriam ser resolvidos, nomeadamente o facto de beneficiar os maiores partidos face aos partidos mais pequenos, ou, por exemplo, o facto de um partido que tenha 5% dos votos, se estiverem espalhados por mais sítios de Portugal, não conseguir eleger deputado nenhum. E, portanto, eu acredito que há algumas reformas que depois deveriam ser feitas, principalmente ao sistema eleitoral, até porque o sistema eleitoral que nós temos em Portugal e em qualquer sítio do mundo deve estar sempre de mãos dadas com a representação democrática que o mesmo oferece.
seja pelas vertentes mesmo dos deputados, como nós já vimos então que existe sempre este grande leque dos deputados nem sempre conseguirem ser eleitos apenas pelos votos que cada distrito apresenta, mas também através de outras vertentes, como mesmo o Parlamento, que deve ser completamente não homogéneo. Porque, por exemplo, nós temos o nosso Parlamento atualmente, mas não representa, nem tem a representação democrática que se calhar deveria ter. Existem minorias étnicas que não conseguem ver os seus problemas levados ao Parlamento. Existem, por exemplo, pessoas com deficiências que também não conseguem ver os seus problemas levados ao Parlamento. E, portanto, continua a ser cada vez mais importante conseguirmos que o nosso sistema eleitoral não se deixe entrar em desuso, entre aspas, mas sim que sofra algumas mudanças e que consigamos que a democracia... E quais seriam essas mudanças, Matilde? As mudanças, eu acho que uma delas, a principal, seria por começar um bocadinho pelas listas abertas ou semi-abertas, que atualmente nós temos as listas, mas nós não conseguimos escolher diretamente as pessoas que nos vão representar, até porque nós votamos no partido e não exatamente na pessoa, e portanto eu acho que começaria por aí, pela reforma das listas, porque as listas deveriam ser abertas, ou pelo menos semi-abertas, para dar às pessoas uma maior oportunidade de escolha. Quando dizes abertas e semi-abertas, estás a falar fora dos partidos? Sim, para dar também a oportunidade às pessoas de escolher quem é que realmente as vai representar e não as submeter a uma ordem que já está previamente feita. Umas primárias. Sim. E depois também outro aspecto que eu considero importante seria, por exemplo, um círculo nacional único, visto que nós conseguimos levar vários deputados de cada distrito a representar os problemas individuais, mas existe um grande desfazamento face aos deputados que cada distrito consegue levar. Por exemplo, agora falando aqui mais especificamente no caso do interior, nós estamos prestes a perder... Distrito de Castelo Branco. Sim, o distrito de Castelo Branco, peço desculpa. Nós estamos prestes a perder deputados e então eu acredito que essa igualdade, entre aspas, e essa proporcionalidade deve existir igualmente para todos os distritos, apesar de haver distritos com muito mais pessoas, como Lisboa. Mas o nosso sistema é proporcional, não é? O que tu achas é que deveria haver outra maneira de compensar, mesmo tendo menos população? Sim, na prática ele é sem dúvida um sistema proporcional, só que acaba por sofrer algumas distorções, até porque o método de D'Hondt e a variação da magnitude dos círculos resultam sempre em desproporcionalidade. Especialmente quando falamos nos círculos pequenos, como por exemplo Porto Alegre ou Bragança, que elegem 2 deputados, e depois temos círculos enormes, como Lisboa, que leva 48 deputados. Já voltaremos a falar, agora vou dar a palavra à Núria Canarias, que está aqui connosco também hoje, e a Núria traz-nos como ponto de reflexão, aliás, não é só ela... Outra colega também vai falar sobre isto e que tem a ver com o Poder Judicial como garante da democracia. Queres começar, por favor? Antes de mais, obrigada pelo convite e podemos estar aqui todos presentes hoje para discutir três dos temas bastante importantes e que muitos temos um desconhecimento geral, que não é muito falado, principalmente nas escolas. Acho que podia ser um pouquinho mais falado, principalmente o do Poder Judicial, que, como nós sabemos, é um dos 3 grandes pilares do Estado de Direito Democrático, ao pé do Legislativo e do Executivo. Exerce uma essência a função de interpretar e aplicar as leis de forma imparcial. Como garante da democracia, o seu papel central assenta em 3 grandes vetores, que é a proteção dos nossos direitos e liberdades fundamentais, o controle da constitucionalidade e da legalicidade, peço desculpa, e a independência e a imparcialidade. Eu acho que muitos de nós, neste momento, sentimos que, se calhar, este ponto da imparcialidade não é sempre o mais correto, como sentimos que, muitas vezes, as pessoas que têm mais posses ou que têm mais... Mais dinheiro? Sim, falando assim... conseguem ter um controle maior e um poder de voz maior perante os tribunais e, como fala a colega Beatriz, a mídia também influencia bastante e nós sentimos que pode influenciar nas opiniões do Poder Judicial. A Maria Rita Mendes, enquanto tu falavas e que também quer falar sobre isto, estava a dizer que sim com a cabeça, sobretudo na parte de não haver a tal da imparcialidade. Queres concretizar isso, por favor?
Antes de mais, boa tarde a todos. Agradecer o convite e a oportunidade que nos dão e parabenizar a iniciativa que acredito que traz aos jovens muitas competências e informações e que nem sempre são iniciativas muito dinamizadas nas escolas. Eu estava a concordar com a minha colega porque realmente acho que um dos problemas que neste momento nós enfrentamos no Poder Judicial é que o povo não tem vindo a descredibilizar o Poder Judicial por acreditar no que ela estava a dizer, que às vezes não são imparciais, não são independentes, e acho que tem sido o maior obstáculo que tem vindo a enfrentar estes últimos anos, principalmente. É preciso ver que quase 50% do povo não acredita que a justiça é então independente e imparcial, e que acham que os interesses económicos e políticos muitas vezes podem influenciar as decisões judiciais. Portanto, há uma justiça para pobres e ricos, que é uma coisa que nós ouvimos dizer todos os dias, é isso? De que estás a referir? Às vezes, infelizmente, isso acontece e eu acho que a população tem noção. E tu, o que é que achas que poderia ser feito, se é que pensaste sobre isso, para ajudar a mudar esse estado de coisas? É assim, o Grupo de Estados contra a Corrupção fez uma vez um estudo sobre o Poder Judicial aqui em Portugal e apontou como um dos principais problemas a falta de inspeções, sanções disciplinares e a politização dos órgãos de gestão da magistratura. Portanto, eu acho que, primeiro, devíamos separar um bocadinho os políticos destes órgãos de gestão, para não haver aqui conflito de interesses. E depois, acho que deviam ser feitas mais inspeções e aplicadas mais sanções, mesmo a quem trabalha nos tribunais, para controlar um bocadinho mais se tudo isto é cumprido e as regras são levadas, independentemente se são ricos ou pobres. Núria, tens algum acrescento, algum contributo a dar sobre esse assunto, de sugestões, mais que sugestões, o que é que tu achas que deveria ser feito? Eu acredito que a Maria Rita tenha dito tudo aquilo que eu O tenha essencial. pensado também, o essencial, sim. Sim. Acreditamos que, claro, não é fácil fazer isto tudo e na teórica é muito prático de dizermos que devemos fazer isto e aquilo, mas depois... Não achas que pode haver também uma ideia se nós muitas das vezes não concordarmos com uma determinada decisão, embora ela esteja correta, seja legal, está a ser feita de acordo com o direito, e que isso também possa acontecer, da gente não concordar e querer uma justiça mais imediatista, mais estilo redes sociais, e que depois nós sabemos o que é que acontece. Não será isso também que nos está a influenciar? Claro que sim, porque a gente não está mesmo por dentro do processo, ou seja, a gente só visualiza aquilo que passa para fora a partir da mídia e das redes sociais que vemos, as notícias, ou seja, assim, a nossa opinião é muito baseada nisso. Então nós temos uma opinião que pode ser influenciada perante as pessoas que nos refletem a ideia. Posso só... Sim, claro. eu acho que... Maria Rita. Sim. Eu acho que, às vezes, os tribunais funcionam um bocadinho, e as pessoas que trabalham nos tribunais funcionam um bocadinho como os árbitros num jogo. Têm que tomar decisões analisando leis que, às vezes, não vão de encontro àquilo que nós, do lado de fora, achamos que é o mais correto. Então, se por um lado acho que algumas decisões são tomadas sob pressões políticas e que podem ser um bocadinho adaptadas aos ricos ou aos pobres, por outro lado, também tenho noção que outras decisões que nós achamos que não são tomadas de maneira correta, levam a este desentendimento com a decisão tomada, porque os códigos também nem sempre são muito claros e depois também depende da interpretação de cada um e até a maneira como se vê um problema às vezes não é objetiva. No entanto, acho que os processos serem É tal lentos... coisa que se diz que é o tempo da justiça. Exato. Que é um tempo diferente, é um tempo de reflexão também. E que não é o tempo das redes sociais. Sim, sem dúvida, até porque aquilo que se publica nas redes Nós sociais quando nem sempre é o mais quando correto. vemos o CSI, por exemplo, o caso fica todo resolvido em 40 minutos. E, no tempo da justiça isso não é assim, não é?
Pode demorar anos, mas... Até porque no tempo da justiça é preciso analisar leis e leis, às vezes, e normas para ter noção de que decisão é que estamos a tomar. E às vezes esses processos lentos e até os termos técnicos que são usados também faz com que a população que não está tão instruída e que quer os processos para ontem acabe por não acreditar tanto na justiça. Portanto, se eu bem estou a entender as vossas reflexões, nós precisamos aqui de um vídeo-árbitro também na justiça. Também. Um bocadinho. Era isso. Embora nem sempre vamos concordar todos, como a Maria Rita falou dos árbitros, os jogadores nem sempre concordam com as decisões. Ou seja, vai sempre haver uma revolta por parte, seja de que pessoas forem, cada um temos uma opinião diferente. E nunca vamos chegar a um consenso. Exatamente, nunca vamos chegar a um consenso total. Eu acho interessante, e não é a primeira vez que isto acontece nestas séries de programas que temos vindo a fazer, eu ia dizer um disparate agora, que ia dizer que vocês são os maiores utilizadores das redes sociais, isso não é verdade sequer, mas que são muito utilizadores, que veem nelas, e começando indo novamente à Maria Beatriz Gavinhas, foi ela que começou as intervenções, como sendo um dos casos concretos, algo que pode estar a abalar um pouco os alicerces da democracia. É isso? Acho que sim, acho que as redes sociais, é como tudo, têm coisas muito boas e têm coisas muito más. E a facilidade com que a informação se espalha nas redes sociais pode ser muito perigosa. Podem espalhar mentiras muito facilmente, onde as pessoas vão acreditar em massa e depois, lá está, a tal falta de literacia também contribui para as pessoas acreditarem em massa em mentiras, e isto pode ser extremamente perigoso para a nossa democracia, porque as pessoas estarem desinformadas e não saberem exatamente naquilo em que estão a votar é muito assustador. Eu proponho algumas medidas que possam ser aplicadas nas redes sociais e no sistema educativo para resolver este problema, porque Então, acho que o nosso sistema não está a agir corretamente na promoção da literacia política. Vejo os meus colegas jovens muito desinformados, a acreditar em coisas que não fazem sentido, e estamos a caminhar para um patamar que chega a ser assustador, onde as pessoas acabam por acreditar em barbaridades e acabam por se guiar por mentiras para as suas crenças políticas, e isso é muito assustador. Ou seja, vão procurar a informação que sustente e que apoie aquilo que elas já tinham pensado antes como sendo a verdade, é isso? Sim, mais ou menos. Ou seja, as pessoas procuram a informação apenas nas redes sociais, Sim. porque também não a obtêm em outros sítios, e como é o único sítio onde a encontram, é nela que acreditam. E depois tendem, como também têm pouca literacia e pouco conhecimento de conceitos básicos da política, acabam por cair nos discursos mais fáceis, naqueles discursos com mais demagogia, naqueles discursos mais óbvios, que nem sempre, aliás, na maior parte dos casos, não estão minimamente corretos, e acabam por seguir caminhos errados, antidemocráticos, extremistas. Esta é uma iniciativa que pode ajudar Exatamente, por exemplo. à reflexão. Por isso é que também fiquei muito feliz por ter sido convidada e por ter tido a oportunidade de falar sobre isto. Não, nós é que para uma agradecemos. rede. Até porque vocês tiveram aqui uma preparação com o vosso professor, aqui no agrupamento de escolas do Fundão, com o professor Sérgio Mendes, em que estiveram a preparar e, portanto, o refletir, também trazem aqui, obriga a pensar nessas coisas, não é? Conseguimos trazer um bocadinho também o lado jovem da política. E mais em concreto, o que é que tu achas que poderia ser feito? Assim, antes de mais, começando pelas escolas, é reforçar o programa de cidadania. Falando pelo meu exemplo pessoal, eu tive cidadania durante 5 anos e eu não falei sobre política nas aulas de cidadania. Falei sobre imensos temas, claro, são importantes, informação é sempre importante, conhecimento é poder, como costumam dizer, mas acho que a cidadania é uma excelente disciplina, é uma excelente iniciativa, mas não está a ser corretamente aplicada. Nas aulas de cidadania nós não aprendemos sequer o que é a diferença entre política à esquerda e política à direita, um Estado menos interventivo, um Estado mais interventivo, não sabemos o que é que isso significa numa sociedade, não sabemos bases de economia, não nos ensinam sobre leis da oferta e da procura.
pelo menos falando sobre o meu caso pessoal, claro que é possível pessoas em cidadania terem falado sobre isso, mas esse também é um problema, é porque não há um programa muito específico para a cidadania, há sim alguns temas que podem ser abordados ou não, e depois isso faz com que a cidadania acabe por não resultar e podia ser uma disciplina muito útil para nós e acaba por não ser nesse sentido, porque conseguimos ver que os jovens estão extremamente desinformados no que toca à política. Falta de debate e mais reflexão. Vou à Matilde Brito, estamos a chegar ao final desta primeira parte. Matilde, porque tu pegaste nisso, a Matilde que é aluna aqui da escola do Fundão, do agrupamento de escolas do Fundão, do 10º ano, a Matilde Brito dizia que os sistemas, a importância das instituições e dos sistemas eleitorais, nós para já só apontamos aqui defeitos, ainda não damos algumas sugestões, mas não estamos a ver também um lado... Há um lado bom nisto, não? Claro, ou estamos condenados? Há um lado bom em tudo, uma moeda tem sempre dois lados. Eu acredito que, apesar do método de ontem ter esses defeitos e do nosso sistema eleitoral também ter alguns defeitos, existem outras partes muito positivas, principalmente o facto do método de ontem nos oferecer uma estabilidade e uma governabilidade e dessa parte dos distritos também nos oferecer uma representação em cada distrito, de maneira a que as pessoas possam levar preocupações reais e específicas a um sítio onde realmente serão ouvidas. E para além disso, o sistema atual é um sistema que não é muito complicado, permite eleições rápidas, simples e de maneira eficaz. Já estamos também habituados, não é? Diga? Também já estamos habituados. Sim, também é verdade. Também já aprendemos, isso também ajuda, não é? Também ajuda, obviamente. Pelo facto de ser um método proporcional, obriga que às vezes haja uma certa negociação parlamentar e formação de acordos, o que novamente volta a promover muito a estabilidade. Depois também é notável reforçar já na representação democrática que, apesar de eu ter referido que há certas minorias que não têm tanta representação quanto deveriam ter, existem também outras leis que atualmente permitem uma vasta representação, como por exemplo a Lei da Paridade de 2006, reforçada em 2019, em que as listas partidárias devem incluir pelo menos 40% de cada género, que obviamente é uma vantagem que tem surgido atualmente pela representação democrática. E também o facto de pequenos partidos conseguirem ser representados, independentemente dessa coisa dos votos, pequenos partidos conseguirem essa coisa também... dos votos Peço desculpa. é um bocado, a democracia é um bocado importante, então, os votos são a coisa dos votos, aliás até as ditaduras procuram legitimar com um simulacro de eleições e votos. Todos, é fundamental. Sim, eu queria dizer que apesar de favorecer os grandes partidos, que também oferece aos pequenos partidos a possibilidade, por vezes, de chegar mais longe. Até porque, por exemplo, em 2019 o LIVRE elegeu o seu primeiro deputado e tinha apenas 1,09% dos votos. E é fascinante como é possível passar de um ano para o outro de 1 para 12 deputados, como nós vimos, por exemplo, chega a passar, e, portanto, acredito que este sistema, neste sentido, também me beneficia muito por aí, por essa vertente. Quero agradecer a vossa participação, às 4, por nos terem trazido estas vossas reflexões. Retivemos daqui algumas coisas absolutamente interessantes. Não falamos tanto do papel das instituições na preservação da democracia, além dessa nova instituição que é a internet, ou as redes sociais, mas vamos ter ainda uma segunda parte e vou pedir à Daniela Nunes, a nossa conselheira científica, para nos fazer as notas intermédias desta emissão de hoje, que está a ser no Distrito de Castelo Branco, no Concelho do Fundão. Bem, eu queria para já agradecer às 4 meninas e fazer aqui uma nota especial, pedir a todos que reparem que são 4 meninas, 4 mulheres que estão aqui e, portanto, do ponto de vista daquilo que disse a Matilde em relação à questão da paridade, é muito importante que estejam aqui as 4. Não vou pedir uma salva de palmas, porque isso não faz parte aqui do processo da gravação, mas a minha felicitação para vocês as 4. Há algum tempo, não muito, no nosso país, provavelmente não estariam aqui as 4
sentadas ou 4 outras mulheres no vosso lugar e, portanto, nesse sentido, há obviamente um progresso e um progresso democrático que está a ser feito e para além das 4 felicito todas as outras colegas e todos os outros colegas que aqui estão e gostava também de felicitar o vosso professor porque não estava à espera dos temas que trouxeram aqui hoje. Falámos de travar ciclos de desinformação, falámos em justiça imparcial, quão desejável ela é. Até fizemos aqui uma metáfora futebolística sobre ter ou não ter, sobre a necessidade de ter ou não ter um vídeo-árbitro institucional. Quer dizer, supostamente já temos, não é? Existem algumas instituições cujo papel é quase esse de vídeo-arbitrar as instituições e o poder, como é, por exemplo, o caso do Ministério Público, mas sabemos que também ele não está completamente livre da sua própria corrupção. Portanto, aproveito para felicitar o professor Sérgio Mendes pelo seu trabalho, porque os alunos, de facto, trouxeram temas que provam que há um trabalho que está a ser desenvolvido e não apenas de ontem para hoje. Portanto, aproveito para dizer que os professores, enfim, não quero exatamente puxar a brasa à minha sardinha, porque essa também é a carreira pela qual estou a enverdar. Os professores são também aqui um canal muito importante, a par dos média, são um canal muito importante para trazer até vocês um conjunto de princípios, valores e de ensinamentos que também fazem parte do estudo do controle das instituições e do estudo da democracia e fazem parte de vos integrar neste processo que é a democracia. Não sei se vocês já têm idade para votar, alguns terão, outros ainda não, mas mesmo antes da idade de se tornarem cidadãos e cidadãs eleitores, devem começar a integrar-se gradualmente nestes processos, nestas ideias, nestes debates, para quando chegarem finalmente à idade adulta saberem de forma informada em quem votar, no que votar, quais são as vossas ideias, os vossos projetos e o que é que querem ver espelhado na sociedade da qual vocês também fazem parte, obviamente, e são uma parte especialmente importante nos dias de hoje e particularmente em Portugal, em que a sociedade é tão envelhecida, por isso vocês são o estrelato da sociedade portuguesa neste momento. E para esta segunda parte, aqui no agrupamento de escolas do Fundão, temos mais 4 alunos, do 10º ao 12º ano. Vamos falar da descentralização do poder nas democracias. Vamos falar também do Parlamento. Eu vou começar pela aluna Gamanho, que é aluna do 12º ano, e ela traz-nos aqui como ponto de reflexão o papel do Parlamento na democracia portuguesa. É a propósito que estamos agora em tempo de eleições. Exatamente. Primeiramente, queria agradecer mais uma vez e faço as palavras das minhas colegas, as minhas também, pela iniciativa. Acredito que é sempre muito importante também dar um pouco de voz aos jovens, porque, querendo ou não, nós não somos só cidadãos do futuro, somos também cidadãos do presente, de agora, e também merecemos ser ouvidos. Eu escolhi falar neste tema porque o Parlamento, acredito que em qualquer regime democrático, é muito mais do que um simples palco de debate político. É, assim, a instituição onde converge a soberania popular, o espaço onde as vozes plurais de uma sociedade profundamente diversa encontram representação institucional e onde também se traça, através da palavra, do voto, de debates, todo o rumo coletivo do país. Portanto, a importância deste órgão transcende a sua dimensão funcional. Lá está, garante da legitimidade do poder, é o centro da deliberação pública e é o primeiro baluarte da defesa das liberdades fundamentais. E em Portugal, lá está, após o 25 de Abril, após a Revolução dos Cravos, esta Assembleia da República simboliza exatamente essa centralidade das liberdades fundamentais. E é hoje o principal órgão de soberania de poder representativo. Vou agora ouvir o Rodrigo, que é aluno do 10º ano e que tem também como ponto de reflexão precisamente aquilo que tu trouxeste, Luna, que é o papel do Parlamento. Mas estou interessado em saber qual é a diferença, qual é a abordagem diferente que ele nos traz para esta discussão.
Olá, boa tarde. O ponto principal que eu trouxe para a conversa é o porquê de nós estarmos sempre em eleições e percebermos o que é que o Parlamento faz, o que é que os deputados fazem, o porquê de nós estarmos sempre em situações de instabilidade política, que advém em grande parte dos orçamentos de Estado e o porquê estão sempre a ser chumbados. E acho que é nesse ponto em que eu diverjo do que a Luna vai falar. E é isso. Obrigado. Tens de concretizar mais. Diga. Mas ainda não percebi. Mais. O que é mais? O que é que tu queres dizer com isso? Também vou falar em parte da fiscalização que o Governo... Mas quando tu dizes tu dizes que a instabilidade do... estamos sempre em eleições e isso é mau? Não é necessariamente mau. As eleições são momentos de aprendizagem para os cidadãos, mas... É dinheiro que se gasta, é dinheiro dos contribuintes que se gasta, acho que é mau para a estabilidade política do nosso país. O porquê? É porque os governos não conseguem ter maiorias absolutas, ou seja, os orçamentos de Estado são sempre chumbados pelas rivalidades políticas que há entre os vários partidos. E não sei, na minha opinião, eu acho que isso não é exatamente bom para o país, porque deve haver uma certa continuidade e nos últimos anos não tem havido. Além disso, eu também gostava de falar do caso do orçamento limiano, que... E isso já é lá atrás. Diga? Isso já é muito lá atrás. Já é muito lá atrás, mas o passado é a chave para o futuro. Sim, já é muito lá atrás. Mas o que é que tu querias dizer sobre o orçamento limiano? O orçamento limiano, para quem não sabe... Para quem não sabe, foi... Onde é que estava o ano? Já foi há uns anos, como você estava a dizer. Foi um deputado eleito pelo Círculo de Viana do Castelo. Sim, que era o Daniel Campelo, que também era presidente da Câmara Municipal de Ponte Lima. Para quem não sabe, era um deputado que não era do PS, mas que ainda assim votou ao lado do PS em troca de vários investimentos para a região dele, de Ponte Lima. Em deles estava um investimento numa fábrica da Limiano ou na empresa da Limiano, e que nos mostra o debate que há de haver na cabeça de um deputado, que é ou representas bem o teu ciclo eleitoral, ou obedeces ao teu partido e tens uma disciplina de voto ali nas regras do partido. Às vezes, em troca. E então é preciso ter ou não? É preciso a disciplina, deve haver a disciplina, deve representar os eleitores que o elegeram. Ainda não percebi bem o que é que tu defendes. Depende das situações. Há situações que são extremamente vitais para as nossas regiões, e até para um político que queira ser reeleito no seu distrito outra vez, talvez seja melhor representar a sua terra ou o seu círculo eleitoral, mas depende muito do que é que a sua base defende e do que é que o seu círculo quer, e o que é que ele pode fazer de melhor ou não para o seu círculo eleitoral. No caso de ter disciplina de voto ou não com o partido, não sei. Acho que é essa a batalha que está dentro da cabeça de um deputado. Rodrigo, só uma pergunta, mas o deputado deve fazer isso porque é o melhor para a sua região? Eu fiquei aqui provavelmente com uma ideia que não será clara. Ou deve defender isso porque quer ser reeleito? As duas coisas, não é? Um político, quando se mete na política, deve querer ser reeleito. Mas, constitucionalmente, os deputados vão para a Assembleia da República não para representar o seu círculo, mas para representarem todo o país. Mas depois, claro que há aquele dever que alguns tentam cumprir e devem cumprir, que é representar o seu círculo. Peço desculpa, mas eu não entendi bem a sua pergunta. Pronto. Luna, vamos... Não, acho que estás um bocado desconcentrado. tens que ganhar fio, mas nós estamos a perceber o que tu queres dizer. Luna, percebi mal ou não estavas a concordar completamente com o que estava a ser dito? A Luna que também traz este mesmo tema, que é o papel do Parlamento na democracia. O Rodrigo falou sobre a queda de governos e sobre o orçamento de Estado. Eu, por acaso, também tenho uma opinião formada sobre esse assunto. Eu acredito que há pontos positivos e negativos na queda de um governo, como há em tudo. Acho que uma das minhas colegas há pouco também dizia isso, porque a verdade é que
o Parlamento é o órgão que legitima o governo, mas também pode afastá-lo, e é isso que nós estamos a assistir neste momento, com as novas eleições. Tu achas que as pessoas estão cansadas de eleições, é isso? Esse é um ponto fraco desta queda de governos a que temos assistido nos últimos tempos, porque gera um certo sentimento de instabilidade para as pessoas e há uma crescente desconfiança na democracia também e nos órgãos que fazem parte da democracia. Daí, neste momento, uma grande parte da população estar a perseguir extremos, porque muitas vezes é nesses extremos que se encontra uma segurança ou promessas. Sim, não é? Muitas vezes os extremos são os primeiros a dar promessas de estabilidade, de mudança, assim, uma mudança mais radical daquilo que nós temos até agora. Mas esta queda de governos também tem pontos positivos, não é? Porque o governo cai por algum motivo. Tem de haver algum motivo pertinente para isso. E exatamente esta relação de dependência entre o governo e o Parlamento obriga a que o Executivo tenha de governar com base na confiança política e sob escrutínio constante, não é? As pessoas têm de ser... A questão é se nós estamos dispostos a estar com essas regras do jogo. Ou seja, por um lado nós dizemos que é importante que haja um controle e o Parlamento tem que funcionar, mas depois dizemos agora não nos chateiem outra vez com eleições todos os anos. Mas isso não faz parte do jogo democrático também? Faz, sim, faz. Faz, mas nós não podemos querer as duas coisas, quer governos muito longos, não é? Torna-se aqui um bocado difícil. É verdade, mas acredito que isso também, essa falta de vontade de ir a eleições outra vez e das pessoas acreditarem que é mais do mesmo, entre aspas, acredito que também está muito no desconhecimento da maior parte da população. Há muita... Ou seja, falta de literacia política. Luna, nós não percebemos porque é que tu não consegues, tu, neste caso, falas Exatamente, por ti. sim. Porque é que estamos a ter tantas eleições? Claro que percebes porque é que há eleições, mas falta quer dizer, de transparência. se calhar não era preciso tantas eleições, não é? Isso, Tão seguidas. falta de transparência, lá está, exatamente. As pessoas não têm confiança no governo, daí ele cair tantas vezes. Martim, vamos falar... Agora, tu e o Nuno trazem aqui, o Nuno estava a falar ali há instantes da falta de transparência, já vou querer ouvir isso, tu trazes um ponto de reflexão e que tem a ver precisamente com o poder estar mais próximo das populações. E queres falar-nos hoje da descentralização e poder local nas democracias. Exatamente. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite para estar aqui hoje. Quando falamos em democracia, leva-nos muitas vezes a pensar nas eleições nacionais, nos parlamentos e nos governos centrais, mas é uma ideia errada e isto é um bocado fruto da desinformação do que é o poder local, porque, no meu ponto de vista, a verdadeira essência da democracia encontra-se nas comunidades locais, seja pelas instituições, os municípios, as freguesias, porque são estes que conseguem resolver os pequenos para os governos centrais, problemas das populações. Um problema que afeta muito as comunidades locais é as estradas, o alcatroamento das estradas, e que se calhar para os governos e o Estado é um problema insignificante, mas que para as populações é bastante significante e só o poder local é que o consegue resolver. Seria praticamente impossível que o Estado conseguisse resolver todos estes pequenos problemas da população local. Gostaria de aqui esclarecer o conceito de poder local, que alguns dos presentes e dos nossos ouvintes poderão não saber muito bem. O poder local refere-se a instituições e órgãos do governo que atuam ao nível das comunidades, como freguesias, municípios e regiões, e ao contrário do poder central, ou seja, do Estado, do governo, estas entidades estão próximas dos cidadãos, conseguem reconhecer as suas necessidades e conseguem responder de forma mais rápida e eficiente às suas necessidades. O poder local é bastante importante na democracia, como eu já fui referindo, tanto pela sua proximidade como pela sua representatividade. O poder local é o elo mais forte entre o povo e a política. Nada consegue juntar tanto o povo como a política como o poder local.
As eleições autárquicas é a oportunidade que o povo tem de eleger os seus representantes a nível local, promovendo assim a democracia mais participativa. Não quer dizer que outro tipo de eleições, as presidenciais e as legislativas, não promovam esta democracia participativa, mas enquanto que nas eleições autárquicas as pessoas votam em pessoas da terra, em regra geral conhecem sempre os candidatos, quando vão votar para as legislativas, normalmente votam nos ideais de um partido e não na pessoa que os vai representar. Quando tu falas Martim, de descentralização e do poder local, diz-me, por favor, o que é que achas, qual deve ser o papel dos deputados, neste caso eleito por Castelo Branco? Devem estar mais próximos dessa realidade de poder local? Ou, embora constitucionalmente eles são deputados nacionais, mas... Isto a propósito do queijo limiano, que estávamos aqui a falar, que era uma coisa... Eu não estava preparado de todo para ouvir falar do queijo limiano, que é de 95, se não estou em erro. Se não estou em erro é de 95, mas sim. Acho que é 95, não é? Eu penso que é. No governo de António Guterres. António Guterres, exatamente. Mas qual deve ser o papel, de facto, dos deputados? É estar mais próximo dessa realidade de poder local, até porque temos falado aqui, ao longo da tarde, já várias vezes, pessoas que dizem que é preciso rever o nosso sistema, como temos, para os eleitos não estarem tão longe da população, ou qual dos dois caminhos é que tu... A nível dos deputados que estão no Parlamento, acho que eles não devem decidir tanto pelos seus interesses e pelas suas regiões, mas a nível mais genérico. O que eu me referia é mais a participação das autarquias, transferir todo o poder que é atribuído agora ao Governo e ao Parlamento às autarquias, de forma a conseguir gerir melhor o território, e nós, sendo aqui o Fundão uma cidade do interior, sendo o interior despovoado, cabe só às autarquias conseguir combater estas assimetrias que há no território, nomeadamente aqui no Fundão. Quando nós dizemos que o Fundão é do interior, imaginemos como se sentem os polacos, que estão tão longe do mar. Estamos a falar de uma distância que, em linha reta, estamos a falar de 200 km. O Nuno já estava um bocadinho inquieto, ele está ali, está morto por falar, já estava, há um bocado queria falar da desconfiança e também com o que tu estavas a dizer, o Martim Fernandes, do aluno do 11º ano. Agora o Nuno é do 12º. Boa tarde a todos. A propósito do queijo limiano, eu acho que aqui no Fundão não temos queijo limiano, mas estamos na terra do melhor queijo do mundo e por isso dar as boas-vindas a vocês e parabenizar-vos pela iniciativa e agradecer o vosso convite. E respondendo ao convite de democracia para que te quero, eu acho que eu quero democracia para ter voz onde parece que ninguém nos ouve. Porque a descentralização é um tema que toda a gente fala e parece muito nas campanhas políticas, como temos vindo a ver nos últimos dias, mas a democracia é, sem dúvida, o meio mais eficaz para o fazer. E falando de democracia, a reflexão é clara do quão custou para chegarmos aqui e estarmos hoje a debater sobre ela. E o país de Abril que hoje habitamos e que conquistámos em 1974, naquela madrugada inteira e limpa, é garantido na Constituição de 1976, a nossa fiel criança que foi sendo transformada e que garante valores como a liberdade, a fraternidade e a igualdade de oportunidades, quer na distribuição de bens, quer na representatividade nos locais de decisão. E é exatamente sobre isso que eu me queria debruçar, porque, levado um bocadinho pela onda da minha colega de painel, Matilde Brito, que esteve há pouco, e também pela crónica que li há semanas no Jornal do Fundão, pelo brilhante e nosso conterrâneo Nuno Francisco, diretor do jornal, que nos falava sobre votos e democracia. E falando nos dados, acho que podemos ir por aí, 20% do total dos votos que houve nas eleições passadas não serviram para eleger um deputado a nível nacional. Ou seja, estamos a falar de 1.200.000 pessoas que saíram à rua naquele domingo, que não era igual aos outros, para irem votar e não viram os seus votos representados nem espelhados no palco da decisão política, que é a Casa da Democracia. E como é que é possível que em Porto Alegre 49,5% dos votos são desperdiçados, ou seja, as pessoas, 49,5% das pessoas que vão votar em Porto Alegre não
se veem representadas e como é que é possível que em Lisboa ou no Porto cerca de 90% dos votos sejam válidos e sejam para representar pessoas. Bom, onde eu estou a querer chegar, na verdade, é que enquanto não sairmos dos ditames de onde há mais população deve-se investir mais e dar mais, não vamos perceber porque é que aqui no interior e porque é que no Fundão há mais despovoamento e as suas causas. Não vamos perceber porque é que, na verdade, uma pessoa que no Fundão tem que fazer 20 km para ir a um hospital. Não vamos perceber porque é que a cultura não é acessível aqui no Fundão, como é em Lisboa, ou no Porto, ou noutro qualquer parte do país. Ou seja, nós, apenas porque estamos numa localização geográfica diferente, estamos atrasados e continuamos numa pura e ignorante estagnação. Daí tu falares da necessidade da descentralização. Sim. E Sim. qual é o papel, que há bocado também te mexias na cadeira quando falava a tua coisa sobre o poder local. Qual é o papel aqui, o que é que o poder local pode fazer? O poder local... Quando nós falamos de poder local, estamos a falar de autarquias, Sim, não é? Câmaras estamos a- municipais, sim, as juntas sim. de freguesia. não é? Sim. Estamos a falar também de pessoas que, por exemplo, por terem um buraco no seu passeio ou na sua rua, vão até à Assembleia da Freguesia, expõem os seus problemas e, obviamente, se alguém chegasse ao pé do Montenegro ou de quem estiver como Primeiro-Ministro a partir do dia 18 de maio e disser, olha, eu tenho ali na minha rua, tenho Já a minha estás como estrada... adquirido, Hã? já estás como adquirido que o Montenegro ganhou. Não, quem estiver a partir do dia 18 de ok, maio. ok. Não estou a dizer... Eu falei no Montenegro porque é o atual. É o atual. Mas se alguém chegar ao pé do Primeiro-Ministro e disser olha, eu tenho um buraco na minha rua, depois podia lá passar para arranjar o buraco, provavelmente Montenegro ou outra qualquer pessoa dizia está bem, a gente logo resolve. Mas se calhar chegarmos ao pé do Presidente de Junta ou ao Presidente da Câmara e dissermos e expormos a situação, se calhar uma semana ou 2 semanas depois o problema estaria resolvido. E é este o papel do poder local e é a importância que tem na vida das pessoas, é resolver o problema das pessoas no imediato. E quando não é resolvido, há a Assembleia de Freguesia, há a Assembleia Municipal, para se falar daquilo que está bem e daquilo que não está mal, e é aí que têm que ser resolvidos os problemas. Luna Gamenho, aluna do 12º ano. Luna, voltamos aos deputados e ao Parlamento, até porque tem sido muito falado aqui nesta parte do debate. Luna, propões alguma alteração? Não é a primeira vez, ao longo destas séries de programas, que os municípios que estão mais afastados do mar, para não dizer do interior, que estão mais afastados do mar, levantam muito este problema da representatividade. Achas que devia ser feita alguma alteração e alguma coisa em concreto que pudesse ser feito para não haver tal 1.200.000 votos desperdiçados? Claro. Claro que há sempre alguma coisa que pode ser feita. A democracia é uma coisa que, aliás, neste momento, na minha opinião, é um dos melhores sistemas políticos, mas pode sempre melhorar também, como tudo pode. E há pouco, uma das minhas colegas também falava exatamente sobre isso, que eram as listas abertas e as listas fechadas, que nós, neste momento, aqui em Portugal... Fechadas são os partidos, abertas seriam umas primárias abertas à população. Mais ou menos. O conceito de listas fechadas é os partidos apresentam as listas com os candidatos, temos o primeiro candidato, o segundo, o terceiro. As listas abertas teria uma lista de candidatos sem lugar definido e conforme as pessoas a votassem, seria uma votação na pessoa em si. Quanto mais alguém votasse numa certa pessoa, mais essa pessoa ficaria num número acima na lista, e aí aquela lista estaria fechada e seria eleita. Mas isso seria feito também pelos partidos, dizes tu? Sim, dentro sim, dos seriam partidos. candidatos apresentados pelos partidos. E achas que deputados. isso era uma maneira então de trazer as pessoas se sentirem mais próximas da decisão Exatamente. e do poder? Porque isso iria permitir contavam. que os eleitores pudessem escolher mesmo individualmente as pessoas que querem que os representem. Aqui, neste momento, os partidos... É tudo muito abrangente. Nós estamos a votar num É partido... tudo muito e igual, não é abrangente, é tudo muito igual. Exatamente. Estamos Acontece a votar sempre assim. Exatamente. E muitas vezes nós é o estamos João, podia ser o Paulo, pronto. Aquele é daquele, aquele é daquele outro, e é isso. E também podia haver uma criação de círculos uninominais, complementares, ou seja, cada eleitor votaria num deputado local
Isso fazia com... Isso é uma realidade quase que já acontece em Porto Alegre. Quase, pois. Não é quase, acaba por ser, porque, Sim, porque todos o número é tão os outros reduzido. votos depois não servem para nada, não é? Infelizmente, porque uma pessoa, por exemplo, a nossa realidade aqui em Castelo Branco é que nós muitas vezes temos de fazer aquilo que se chama um voto útil, exatamente. É do mal ou menos, no sentido, não vamos Dentre desperdiçar. os dois que provavelmente serão, e quase certeza que serão eleitos, escolher aquele que é o mal menor para nós. Ou seja, os outros partidos estão quase que vetados, porque a pessoa que vai votar e que quer votar num desses partidos mais pequenos, numa minoria, já sabe que, muito provavelmente, quase com certeza absoluta, o voto não vai contar para nada depois. Portanto, chegamos aqui a um ponto de... É desmotivador. Exato. É preciso, portanto, que o Parlamento comece a espelhar uma outra realidade. Ter uma melhor representação. Melhor representação. Maior proximidade com os eleitores. Rodrigo, queres acrescentar alguma coisa sobre este Rodrigo Ascensão, aluno do 10º ano, sobre este assunto? Não sei, só gostava de ir há pouco a um ponto que estava a falar sobre a descentralização do poder central e passar mais para o poder local. Há pouco estava-se a falar sobre dar mais poder às autarquias e às juntas de freguesia. Não sei, se na minha opinião é um bocado... Não é a maneira certa de ir. Eu acho que se devia ressuscitar, de certa forma, os governos civis que haviam para as regiões, especialmente em regiões como a nossa, que está cada vez mais afastada do governo central e cada vez com menos deputados e cada vez com menos representação na Assembleia da República. Acho que os governos regionais ou as comunidades intermunicipais, as CIMs, seria uma boa forma de criar aqueles governos mais próximos da população, mas com autoridade maior do que as autarquias. Com influência para fazer mais e com poder legal para fazer mais. Chama-se regionalização. A regionalização, certo. Acho que é o caminho para ir. É por aí que temos... Penso que sim. Para ter mais proximidade. Vou ao Martim. Martim, isto vai, poder local, descentralização, bater certinho naquilo que tu trouxeste para a nossa reflexão. É por aí o caminho? É a melhor forma de representar o povo, é a partir do poder local, porque como eu já referi... Mas o poder local refere-se apenas às câmaras ou à regionalização? Eu estou só a referir à parte mais das câmaras. Okay. Dar maior autonomia às câmaras. Um dos pontos que eu salientei nos meus apontamentos tem a ver com a gestão dos recursos. Cabe às autarquias... e só elas é que o conseguem fazer da melhor forma, onde investir. Não é o Primeiro-Ministro ou outro elemento qualquer do Governo que vai saber quais é que são os principais problemas de uma determinada região e onde é que se deve investir. Evita assim que haja desperdícios em investimentos e permite maior eficiência na concretização de alguns projetos nas regiões. O Nuno pegou neste tema também há pouco. Tens a opinião formada sobre esta questão, além dos deputados e do poder local, ou passa também pela regionalização, no teu entender? A política, ultimamente, nos últimos anos, tem sido de capacitar as câmaras e as juntas de freguesia de mais, como é que digamos, pelouros, por exemplo, agora mais poder a questão de decisão. Mais poderes de decisão, a questão da educação, a questão da saúde, de, por exemplo, os funcionários já não serem do Ministério da Educação, serem agora das câmaras, foi dado esse poder às autarquias, mas o problema é que não se capacitou as autarquias dos apoios e dos fundos necessários para executarem esses poderes da melhor forma, não é? E acho que o problema passa por aí. E quando o Rodrigo há bocado falava que as pessoas estão fartas de ir a eleições porque não há uma maioria absoluta para garantir que haja estabilidade no país, eu acho que a maioria absoluta nem sempre é a melhor forma para a estabilidade governativa do país, porque, lá está, não permite que haja a cooperação entre os partidos de perceberem quais são as melhores propostas, perceberem quais são as melhores medidas e aí
evitarem a maioria absoluta e poderem conversar entre si, como por exemplo já tivemos em Portugal, a altura da geringonça e outros períodos históricos, já vimos os partidos dialogavam sobre as suas medidas. Eu acho que há falta de diálogo e comunicação entre os partidos que evitaria, por exemplo, o cenário de maioria absoluta, porque a estabilidade não passa por uma maioria absoluta, mas sim pelo diálogo entre as forças governativas. Eu acho que é por aí. E Até porque as pessoas não estão fartas nós chegamos a estas eleições, tínhamos um governo de maioria absoluta, depois Sim. caiu, veio um governo de minoria, agora caiu novamente. Caiu novamente. E vem outro. As pessoas, dizias tu, para concluir? Eu estava a dizer que provavelmente as pessoas não estão fartas de participar na vida política através das eleições. Eu acho é que a tal falta de diálogo é que leva a estes cenários políticos de mais e mais eleições. Porque a melhor forma de as pessoas chegarem ao pé da democracia e de poderem, digamos, participar na vida democrática do país é nas eleições e votarem e assim poderem escolher quem está a governar o seu país. É uma discussão que nas ciências políticas É está muita discussão, porque é um ponto da participação. Se calhar nós é que resumimos tudo, mas isso eu não sou politólogo, mas a Daniela Nunes é, e ela é uma área que ela domina. Daniela Nunes, a conselheira científica desta iniciativa da TSF em parceria com o Ministério da Educação. Vamos às notas finais da Daniela Nunes sobre este debate hoje no agrupamento de escolas João Franco, ele que foi o último primeiro-ministro em monarquia, tendo instituído também uma ditadura, curiosamente, mas vamos então às notas finais da Daniela Nunes. Bem, parece-me que, à semelhança do painel anterior, teríamos aqui muita matéria para discutir. Eu, em particular, concordo com uma parte, discordo com outra tanta do que foi dito. Creio que, em relação à matéria das eleições, parece-me que estamos a caminhar para um cenário que vai ser do agrado do Nuno. Portanto, numa altura em que as coisas estão muito equilibradas, não tenho a certeza que os dois grandes partidos não venham mesmo a ser obrigados a um debate entre si e a chegar a um consenso obrigatoriamente, não é? Porventura, os partidos mais pequenos participarão menos, também por uma questão de proporcionalidade, nesse mesmo consenso, mas os dois grandes vão ter que se entender, quase de certeza absoluta. Talvez não concorde com aquilo que foi dito, já não sei exatamente por quem, acerca da queda dos governos, portanto, não este em particular, mas da queda de um governo. Não sei se consigo observar com o mesmo otimismo aquilo que alguém observou como podendo ser qualquer coisa de positiva a queda de um governo, justamente porque ela é sempre oriunda de falta de confiança, de falta de transparência, de falta de processos leais, digamos assim, e alguns deles legais também. E só uma nota final em relação à descentralização do poder. Não podia estar mais de acordo com os quatro. De facto, a descentralização do poder é ela própria um mecanismo natural da democracia. Pelo contrário, a centralização do poder é um mecanismo natural das autocracias. E aqui, para terminar, a nota da Luna, há pouco, no que ela dizia sobre precisamente a democracia e a importância da descentralização do poder em democracia. Esta nota não é minha, na verdade é do Winston Churchill. Ele dizia que a democracia é o pior de todos os regimes, não é o melhor, mas é a exceção de todos os outros. Portanto, enquanto as alternativas à democracia forem aquelas que são, enquanto não surgir uma nova, ela é, pelo menos, o pior dos regimes, com exceção para todos os outros. Obrigada a todos e parabéns também aos quatro. E, de facto, democracia para que te quero. Bom, quanto mais não seja, para podermos todos falar e estar aqui a debater e a falar e a criticar as correntes políticas e tudo aquilo de que aqui falamos hoje e todo o debate que aqui promovemos. Saímos então do fundão, obrigado por nos terem recebido. Versão rádio aqui na TSF, poderá ver a versão em vídeo no site da TSF e também nas plataformas habituais de podcast para ouvir
ouvir a versão integral. Obrigado, até breve, voltamos muito em breve, numa outra latitude.